Talvez esse seja o vídeo mais difícil que eu já trouxe aqui, mas alguém precisa dizer em voz alta que às vezes as pessoas que mais nos ferem são exatamente aquelas que a gente menos espera, os nossos pais. Então, prepara o seu chá, prepara o seu café e vamos ter essa conversa difícil, né, de lidar com a dificuldade dessas pessoas em nos amar, essas pessoas que nos deram a vida. Olá, meu nome é Fabiana, eu sou psicanalista e contoterapeuta. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreve e confere a playlist completa. Aqui na descrição você encontra os links para os meus atendimentos, os meus livros, meus workbooks e meu método terapêutico que aprofunda tudo o que a gente fala por aqui. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar esse disclaimer de que a ideia aqui não é fazer uma apologia ao ódio aos pais, nem te incentivar a fazer uma ruptura inesperada, assim, impensada, mas sim trazer à luz, se permitir falar sobre isso em voz alta, sobre esse rompimento que às vezes é necessário para que a gente mantenha a nossa saúde mental nessa relação. Porque, infelizmente, nem sempre os pais conseguem nos amar da forma como a gente imagina que deveria. E aí é necessário colocar alguns limites. Mas aqui nesse vídeo, a ideia é eu trazer algumas situações para que você possa sentir se é algo que acontece com você e tentar, de alguma maneira, te acolher nessa situação que ela definitivamente não é fácil, mas ela precisa de alguma resolução, porque senão você vai passar a vida inteira buscando uma validação que talvez nunca venha. Então vamos começar preparando o chá, tá bom? O chá de hoje, eu peguei um chá que é de preparo para água gelada, mas ele disse que aqui você pode fazer quente também. É de abacaxi com hortelã. Uma delícia. Tô querendo uma coisa mais fresquinha, talvez porque o assunto é bem delicado, sabe? Então é melhor a gente ter uma coisa um pouquinho mais, dar um frescor nessa situação que é pesada, né, gente? É muito difícil, né? No mundo ideal, os pais seriam essas pessoas, esses heróis da nossa vida, né? Seriam essas pessoas com quem a gente sempre pode contar, que a gente pode buscar, ainda que em algum momento, né, da jornada deles, eles precisem da nossa ajuda, mas que isso seja algo leve, sabe, dentro dessa dinâmica de pai e mãe e filho e filha, enfim. A água tá bem quente. Vamos ver se eu vou conseguir tomar esse chá, né? Com essa água super quente. Não deu tempo de dar uma... Vou pôr pouca água, porque daí eu consigo trabalhar. Essa tá bem quente. Vou pegar mais em cima. Nem coloquei muita água, viu? Vai ficar forte? Eu coloquei 2 saquinhos. Bom, vou deixar aqui secando. Secando. Esfriando. E vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que a ideia, como eu falei, não é fazer uma ruptura, mas é você entender se é o caso de fazer um certo afastamento, tá? Por quê? A gente vem para esse mundo e a ideia é que a gente vá para o mundo e não que a gente fique ali centrado, cego, sem conseguir se observar, sem conseguir se libertar para a vida, sem conseguir experienciar essa coisa incrível que é o viver, porque a gente está preso a discursos, a narrativas criadas por essas pessoas que nos criaram. E aqui eu vou falar pai e mãe, mas entenda como a função pai e mãe, essa pessoa que pode ser um avô, uma avó, um tio, enfim, alguém que tenha representado esse papel, que desde lá da infância está ali com você, que é essa pessoa que te ensina o que é certo e errado, o que é o dever. Essa pessoa, coloca essa pessoa aí, que pode ser mais de 2, de 3 pessoas, enfim, tá?
Então vamos para a primeira situação aqui, para a gente começar a entender se essa dinâmica está fluida ou se ela tem alguns ruídos que a gente precisa observar, ok? E a primeira é perceber que o amor dos pais pela gente não basta. Que esse amor não é aquele amor incondicional que me contaram que pai e mãe têm, né? Às vezes, o pai e a mãe, eles não têm essa figura, não têm a condição psíquica de dar o amor que você imagina. Até pela vivência que eles tiveram, até pela ideia de amor que foi passada para eles. Lembre-se que nossos pais também são filhos, foram crianças, passaram por todo esse discurso. E os nossos avós também foram crianças, passaram por todos esses discursos, por essa maneira de amar. E é um ponto importante para você, se você puder observar, conversar com seus parentes e entender como que se fala o amor na minha família? Como que isso é verbalizado, esse amor? Isso é importante, porque às vezes a gente vai cobrar dos nossos pais algo que eles realmente não têm para dar. Não tem. Eles não têm de onde tirar. Eu gosto de falar que tem como se a gente tem uma gavetinha de afetos, né? A gente abre a gavetinha e vê o que tem lá dentro e o que tem lá é o que a gente vai poder usar no mundo. E tem gente que abre e, nossa, sai borboletas e ouros e sai muita coisa. E tem gente que abre e não tem muita coisa ali dentro. Ah, mas a pessoa não pode desenvolver isso? Pode, ela pode desenvolver. Tanto que das maiores contradições que chegam em relação a essa relação de pai e mãe é esse filho, essa filha, que são pessoas amorosas com os seus filhos, mas que não tiveram isso dos próprios pais. E isso por si só já cria essa contradição. Por quê? Poxa, eu sou fruto desses pais que não me dão esse amor, mas eu como mãe, eu como pai consigo dar para o meu filho. Imagina, na mente isso dá um nó. Poxa, eu vim dessas pessoas. Tá, mas você pode ter vindo delas, mas com base nas experiências que você teve, você tomou as suas atitudes em relação a isso. Você fez as escolhas de como isso ia te afetar. Se isso ia te afetar positiva ou negativamente. As escolhas dos seus pais foram umas que levaram à situação em que eles se encontram hoje, se isso é uma questão para você, e você tomou as suas escolhas, que levaram você a ser quem você é. Talvez até a escolha de fazer uma análise, uma terapia, de buscar algum tipo de auxílio para você poder se entender melhor, e isso trouxe toda uma mudança geracional. Para os seus filhos já vai ser diferente e assim por diante, né? A gente consegue quebrar essa cadeia geracional com todo esse discurso de um possível desamor ou de um desamparo, de uma carência. A gente só vai saber conversando, eu conhecendo a sua história de vida para entender que história é essa que é contada na sua família, que história é essa da sua ancestralidade, tá? Mas vamos lá. Esse rompimento com o pai e com a mãe é um dos lutos mais profundos que a gente vive na vida adulta, porque a gente não quer passar por isso, a gente quer resolver. Só que se esses pais não têm como dar esse amor pra gente, percebe que você vai ficar ali... Eu não queria usar essa palavra porque eu não sei se o YouTube deixa, mas percebe que você tem que ficar ali se agredindo, deixando a sua energia se esvair para poder manter uma situação? Talvez a única solução realmente seja o afastamento. Claro que antes disso você vai tentar conversar, mas você, melhor do que eu, sabe que se você já passou por situações assim, qual que é a reação dos seus pais, desse cuidador. Se existe um acolhimento ou se existe uma vitimização, se já começam a haver justificações em relação à forma de agir assim, se vem uma tentativa de depositar uma culpa em você, enfim, você sabe a dinâmica da sua família, tá? Então, quando eu falo sobre esse amor que não basta e a dor que vem disso, o sofrimento que vem disso, é dessa imagem idealizada que a gente tem de que pai e mãe
são seres assim, infalíveis, seres de puro amor, seres de amor incondicional. E aí você percebe que a imagem que você tem, ela não se reproduz na realidade. O real vem, te atravessa e te mostra que não. O amor deles não é incondicional. Que esse amor não me deixa num lugar seguro e que você precisa se proteger para continuar existindo. Mas eu vou trazer algumas situações aqui e aí você vai pensando aí se isso reverbera em você. A primeira situação é quando o abuso emocional é constante. Sabe aquele pai, aquela mãe que tá sempre criticando, julgando, nada nunca tá bom, ou a crítica ela vem disfarçada de uma preocupação. Você chega com algum plano e logo isso é diminuído, invalidado de alguma maneira, você é desestimulado de fazer algum tipo de mudança na sua vida. Sabe, tem umas frases que pai e mãe diz que vem, a gente acha que vem de avô, bisavô, não sei. Algumas frases que dizem que eles parecem que vai diminuindo a gente, né? Algumas coisas, eu acho que todo mundo da minha época já escutou essa frase, né? Quando você... aqui eu não considero isso como um abuso inicialmente. A frase solta em si eu não considero. Vai depender do que vem amarrado depois nessas frases, né? Das frases que vêm acompanhadas com essa. Mas sabe aquela situação de quando a gente estava na escola, chegava e vinha com boletim. E aí, tá muito quente, gente. E aí vinha com o boletim, com as notas, cheio de orgulho, falando, olha só tem nota 9, 10. E os pais viram e falam assim, não fez mais que a sua obrigação. Como eu disse, essa frase em si, no meu entendimento, não importa abuso nenhum aqui. A questão é o que vem acompanhado disso. Como que é a dinâmica que envolve isso? Eu, por exemplo, eu tenho lembrança de eu passando a folha dos cadernos para não fazer orelha. Eu tenho lembrança disso. E não é uma lembrança ruim. Minha mãe falava que como ficava na mochila um monte de caderno e tal, eles acabavam fazendo aquela orelhinha, né? Então eu tenho lembrança disso, eu tenho lembrança da minha mãe, por exemplo, do meu lado ali no caderno de caligrafia para que a letra ficasse boa. Mas já pensou? Vamos imaginar uma situação que enquanto ela estava ali e eu fazendo lá, eu lembro muito do C. Eu lembro muito do C, eu fazendo no caderno de caligrafia, ela ficasse falando coisas como: nossa, como você é burra. Nossa, você não consegue fazer. Nossa, como pode ser tão difícil? Daqui, deixa que eu faço. Estou jogando aqui uma suposição. E aí você imagina isso quando criança, e depois você na adolescência, e depois você na vida adulta, e coisas assim vindo. Algumas coisas parecem tão sutis, né? Como, por exemplo, você está com seus amigos, seus pais estão juntos, e aí a pessoa fala algo como: ah, sempre foi horrível na escola, nunca estudou nada. Eu não sei como é que hoje trabalha com sei lá o quê, porque nunca gostou de estudar. Ou, nossa, sempre deu trabalho. Não sei como é que o chefe faz com ele hoje em dia, porque a gente, nossa... Você percebe? Se isso é uma constante na comunicação com você e esse cuidador, essa cuidadora, né, os seus pais, é algo para se atentar. Porque se você vem ouvindo isso desde sempre, e é essa forma, né, esse falar é o comum, é o padrão, como que você construiu as coisas na sua vida? Com que discurso aqui atrás falando para você? É falando que você consegue? É falando que você é capaz? Ah, mas eu faço um trabalho que eu tenho minhas mentalizações. Tudo bem. Mas quando você está assim na distração, sem foco, sem o orar e vigiar, o que vem aqui? O que vem? Vem essa base. É essa base que vem.
essa questão de que quando a gente não coloca foco nas coisas, é o caos que surge, né? Então, essa situação é uma situação que precisa de um afastamento? Talvez. Talvez precise de um reenquadramento, talvez precise de uma conversa, talvez nesse momento em que se fale isso, seja um momento de você, respeitosamente, dentro do possível, que às vezes não dá mais para ser respeitoso também, né? Tá num nível assim de desrespeito muito grande, de pontuar realmente, falar, não, eu mudei, né? Eu posso ter sido essa criança, mas eu sou um adulto responsável, um adulto que cumpre com as suas obrigações, com o que se propôs a fazer. Eu sou um ótimo profissional, sou uma ótima estudante, aprendi a estudar por gosto, não por obrigação, né? Talvez seja o momento de pontuar isso e ver qual que vai ser essa resposta. Porque se acontecer de você não poder falar, a gente já entrou num outro ponto aqui para se olhar, que é a questão de você precisar se anular para caber nesse lugar de filho e de filha. Para você poder ser um filho e uma filha amada, você precisa se calar, ceder, se submeter, fazer o que esperam de você. Onde que está a reciprocidade de amor aí? Porque você está recebendo uma solicitação para ser de uma maneira para que você seja amada, tá? E como que você vai amar essas pessoas? Você consegue amar essas pessoas nesses termos contratuais de família? Você consegue? Você consegue performar esse amor de uma forma fluida? Eu super entendo que pai e mãe, alguns projetam, né, os sonhos deles na gente, tudo que eles não puderam realizar porque eles não tiveram condições. E aí, no momento em que eles percebem que tem, eles pensam assim, não, agora que eu tenho condições, meu filho e minha filha vai fazer o que eu não pude fazer. Só que aqui tem uma armadilha, né? Que agora ele vai poder fazer o que eu não pude. Tá, esse poder fazer é fazer o que os pais esperam, ipsiliter, assim, a faculdade que eu quero, o trabalho que eu quero. Ou esse fazer, meu filho vai poder fazer o que quiser. É fazer o que ele realmente quer, o que o filho quer. O que ele tiver de sonho. Viver as dúvidas que tiver que viver. Vai ter espaço para isso? É nesse lugar que eu estou falando de você ter que se anular. É você viver um conflito, porque isso vai reverberar em tantas coisas, né? Se você se cala, em algum momento você constitui família, como vai ser num possível conflito com a sua família, com essa família que você cria, né? Que eu não sei vocês, né? Mas tem uma situação que é, depois que você casa e tem filhos, você vira família, isso aqui é sua família, e aí o restante vira parente, né? Tem essa teoria. E tem teorias que não, é tudo família. É tudo família, é todo mundo se metendo, é todo mundo junto. Eu não sei, como que é aí pra você? Como que é? E aí é uma situação em que pai e mãe entendem a autoridade como algo que é indiscutível. Vou dar um exemplo, né? A questão do respeitar os mais velhos. Isso é tão complicado, essa questão de respeitar os mais velhos, porque ela vem de um lugar de autoridade, ok? Vamos combinar assim para a gente poder partir. Mas essa autoridade, que é uma autoridade porque é mais velha, porque é mais sábia, né? Essa autoridade realmente é mais sábia? Ou essa autoridade utiliza disso para humilhar, para sujeitar, para desrespeitar? E aqui assim, ó, vamos vir pro lado aqui, enquanto eu tento esfriar o meu chá. Muito complicado ensinar uma criança que os mais velhos sempre têm razão. Muito complicado ensinar uma criança, um jovem, que ele não pode discutir com alguém mais velho, porque essa pessoa tem autoridade. E nesse momento eu espero que você já tenha entendido do que eu estou falando. Mas se você não entendeu, as estatísticas
falam que muitas das coisas ruins que acontecem com crianças em relação a adultos acontecem dentro do ambiente familiar, tá? São pessoas conhecidas. E aí, como é que fica essa questão do respeitar o mais velho independentemente de qualquer coisa? Essa autoridade. Essa autoridade pode fazer qualquer coisa? Só porque é uma autoridade? Eu sei que tem gente que tem uma relação muito boa com os pais. Eu tinha uma relação maravilhosa com meus pais, já faleceram, mas pais maravilhosos. E eles eram uma autoridade para mim, sim. Mas eu nunca precisei lidar com essa autoridade ruim. Eu nunca precisei lidar com isso. Foi fácil lidar com a autoridade deles. E quem não tem essa facilidade? Extremamente doce. Eu não pus um pingo de adoçante. Abacaxi e hortelã. O doce aqui é o abacaxi, né? Ah, tem estévia. Acabei de ver aqui, ó. Tem estévia. Achei o doce disso. Então, quando eu falo dessa questão de autoridade, eu não quero que você simplesmente diga, não, então é isso, não vamos respeitar mais ninguém, não vamos respeitar mais ninguém mais velho. Não é isso. Acho importante, sim, respeitar, né? Tanto quanto acho importante ter discernimento para observar as atitudes desse adulto, dessa autoridade, dessa pessoa mais velha, para verificar se elas estão de acordo com os valores que você tem, com o que lhe foi ensinado de certo e errado, ou se a gente está num lugar assim de um habitar a hipocrisia, né? Mas vamos deixar esse ponto vídeo? Deixar esse ponto vídeo. Agora vamos para o muito bom. Aquela situação, me diz aí se você passa isso, que é da chantagem emocional. Olha, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muita gente sofrendo por conta disso. Aí vem assim, nós temos duas frases emblemáticas aqui. A primeira é, depois de tudo que eu fiz por você. Você já ouviu essa frase? Se já ouviu, deixa aqui nos comentários. Colocam assim, pois é, já ouvi. E do outro lado a gente vai ter a frase, eu não pedi para nascer. Olha que afrontoso falar isso. Ai, vamos por partes. Depois de tudo que eu fiz por você, tá? Vamos começar perguntando, né? Depois de tudo, o que? Dar a vida? Porque a gente vai entrar num lugar em que, quando a gente tem um filho, uma filha, a gente faz uma escolha dupla, que vou ter um filho e uma filha, ou uma filha, e vou ser mãe, ou vou ser pai. Tem duas pessoas que nascem disso, não é só o filho que nasce, é um pai e uma mãe que nasce também. Também. Se tiver vários filhos, às vezes é um pai e uma mãe diferente, viu? Para cada filho tem que agir de uma forma diferente, porque os filhos são diferentes também, né? Enfim. Onde a gente quer chegar aqui, né? Quando você usa essa questão do depois de tudo que eu fiz por você, você descarrega um caminhão de culpa nesse filho ou nessa filha. E é uma culpa que vem de um lugar de, cara, eu sou culpada por ter nascido. Olha que loucura! Se a pessoa que recebe essa frase entende isso, que ela é culpada por ter nascido, olha o quão grave, complicada fica essa comunicação desse pai e dessa mãe. Agora, se vem de um lugar que, poxa, eu te ajudo, eu faço tudo por você e você vem com essa ingratidão, bom, aí precisa sentar e conversar, precisa entender por que se ajuda, por que precisa ser ajudado, o que se espera que venha em retribuição dessa ajuda também. Porque tem gente que ajuda e pronto, fala, ajudo porque vou ajudar, é meu filho, minha filha, vou ajudar, né? Meu caso. Ai, desculpa, meu caso, né? Eu vou ajudar.
vou ajudar. E quando eu sentir que não vou ajudar, não vou, e paciência também. Tá tudo certo. Mas esse ajudar para poder cobrar depois, nossa, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Mas a gente só vai entender até que ponto ele é justo ou não, a depender da história de cada um. Por isso eu estou trazendo a questão aqui para você poder parar e pensar, ok, eu já ouvi isso, dentro de tudo que aconteceu foi justo, eu entendo que foi justo ou não foi. Você que precisa ver. Para mim foi agressivo? Eu me senti mal com isso? É algo que dá para conversar? Se der para conversar, converse. Claro, foi o que eu falei lá no começo do vídeo. A ideia aqui não é que você se afaste de uma forma impensada, e sim que você se afaste, se perceber que realmente esta é a única opção, porque é um afastamento difícil de bancar. Mas realmente, para quem sofre, é uma libertação. Porque no dia a dia, você vai tomar menos golinhos de veneno do que quando você ficava tentando manter essa relação. E isso, a longo prazo, faz toda a diferença para a sua saúde emocional e física, tá? Porque reverbera até fisicamente. Uma outra opção é quando essa relação impede o seu crescimento. Seja porque o que você escolheu para sua vida não foi o que foi idealizado para você, e aí vem de novo o caminhão da culpa descarregando, né? E aí você não pode errar, porque se você errar, você errou porque não fez a escolha que foi pensada para você, né? Ou você está numa situação que seus pais consideram que é segura e você resolve tomar um rumo que é totalmente instável inicialmente. E aí eles tentam de todas as maneiras invalidar isso. Você passa por esse tipo de situação? Porque uma crítica aqui, outra ali, às vezes o pai e a mãe vai falar coisas pra gente que outra pessoa não falaria, não teria coragem de falar. A gente tem que conseguir, a gente tem que exercer um pouco dessa paciência com o pai, com a mãe da gente, tá? Porque às vezes eles só estão realmente falando algo que ninguém mais tem coragem de falar. Às vezes você não tem um referencial disso. Você não tem pessoas na sua vida que te deem um feedback. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Eu vou deixar no final, tá bom? Sobre o perigo de você perder o referencial de mundo. Você ficar ensimesmado demais e perder o referencial de mundo e achar que tudo que você faz é certo. Ou que quando dá errado é porque é inveja, enfim. Mas é importante ter esse olhar para os pais de o que eles estão falando conecta com a realidade? Tá, se eu considerar que é real, o que eu posso fazer em relação a isso que ainda me mantenha conectado comigo, com os meus valores, com o que eu quero para minha vida? Esse é o caminho ideal. Se você conseguir achar isso, maravilhoso, maravilhoso. Não precisa ter o afastamento, não precisa ter o rompimento. Talvez um leve afastamento. Talvez, se for uma situação em que eles realmente atrapalham o crescimento, que eles realmente tentam sabotar, assim, diminuir, desvalorizar, aqui acontece assim, aquele afastamento amoroso, né? Que é você não contar. Gente, você não precisa falar tudo da sua vida. Se você percebe que a pessoa não tem condição de ouvir, você não precisa falar tudo da sua vida. A pessoa vai perguntar: como é que você tá? Tô ótimo. Tá tudo bem na sua vida? Tudo bem. Você não é obrigada a se abrir. Chega muito para mim uma questão que eu não conto meus problemas para os meus pais porque eles ficam nervosos, muito ansiosos, eles não conseguem me ajudar. A situação piora, eu me sinto pior, eles ficam apavorados, e então eu optei por não contar nenhum problema para eles. E me deixa triste porque quando eu preciso de algum suporte, eu tenho que procurar em outras pessoas, não posso procurar nos meus pais. Isso chega muito, viu? Muito. E eu sinto muito se isso esteja acontecendo com você. Porque tudo que a gente quer é poder contar com os nossos pais, né? Tudo que a gente quer. E a gente, como mãe, como pai, a gente quer poder ser esse suporte para os filhos também, que eles possam contar com a gente.
Mas, de novo, infelizmente, se eles não têm para te dar, eles não têm de onde tirar, se eles não tiveram, se eles não pretendem procurar uma ajuda para serem pessoas diferentes, se eles não entendem que é necessário, porque às vezes esse é o entendimento que você tem em relação aos seus pais. Eles acham que está tudo certo, que está tudo bem, que eles vivem assim há muito tempo e nunca tiveram nenhum problema, porque talvez você, como filho, como filha, tenha facilitado isso para eles, né? Tenha cedido, se anulado, então eles pensam, ué, qual o problema? Vou mudar para quê? Tá tudo ótimo para mim. Talvez a partir do momento em que você se afaste, eles parem e pensem, pera, acho que agora a gente precisa fazer alguma coisa. Tem alguma coisa errada aqui, porque a pessoa está agindo diferente. Então, não necessariamente precisa ter um rompimento, percebe? Às vezes um afastamento já resolve. Um leve afastamento já resolve. Infelizmente, para os casos em que nada adianta, é só briga, é só discussão, é só humilhação, só essa vitimização, jogando esse caminhão de culpa em cima de você, aí realmente só resta o rompimento, infelizmente. Esse rompimento, ele é simbólico, né? Inicialmente. Quando a gente tem aquele corte do cordão umbilical, acho interessante pensar que as pessoas, em sua maioria, focam muito na questão de que a mãe cortou, foi cortado o cordão umbilical dessa mãe para esse filho e um cordão que alimentava o filho. Então fica parecendo que o corte é unilateral, mas ele não é. É tanto da mãe para o filho como do filho para a mãe. E é importante que os filhos consigam fazer esse corte simbólico desse pai e dessa mãe, que esse pai e essa mãe sejam suficientemente bons, mas não totalmente indispensáveis, para que esse filho possa ir para o mundo, né? Para que ele possa se alimentar de outras maneiras, que ele possa buscar se nutrir em outras fontes que não apenas o cordão umbilical. Percebe que interessante, né? A gente acaba de nascer e o primeiro corte já vem. Mas a gente é bebê, a gente não entende isso. E às vezes esse pai, essa mãe, também não entende. Também não consegue comunicar isso. De vai viver, quando precisar eu tô aqui. De pode contar comigo. Às vezes não entende. Infelizmente. E é importante que você tenha alguém com quem conversar sobre isso. Porque não pense que é simples ter um rompimento com pai e mãe. É um dos maiores lutos que você vai poder ter na sua vida. E o luto de pessoa viva, ele é infinitamente mais difícil. Infinitamente mais difícil. Porque tá ali, né? Tá disponível. Tem escolha. Dá para escolher sofrer e permanecer ali. Você tem que lidar com as consequências disso, desse luto. Como que é isso para os seus pais? Eles vão reagir bem? Tem pai e mãe que não reage bem, que vitimiza, que cobra. Você vai bancar esse luto? Se é algo que precisa acontecer, realmente é interessante que você procure ajuda para poder te acompanhar nessa jornada. E isso nem de longe indica que você não ame os seus pais. Porque essa é a maior culpa que a gente carrega, né? Nossa, mas se eu fizer isso, significa que eu não ame. Não, você pode amar. Amar de uma maneira que não te destrua dia após dia. Amar de uma maneira que não crie uma disposição tão grande que precise romper. E que, se necessário romper, infelizmente, que isso seja conversado e entendido do porquê. E quem sabe, com isso a pessoa procura, do mesmo jeito que eu indico você procurar alguém, que esse pai e essa mãe também busque alguém, quando sentir que perdeu, quando sentir que realmente algo precisa ser feito. Mas percebe que precisa de um movimento seu, de alguma maneira? Esse cordão umbilical cortado precisa ser lembrado?
porque já faz muito tempo que aconteceu, né? Talvez ele precise ser recordado. Esse movimento que pode ser tanto interno como externo, talvez você faça um afastamento só dentro de você e se você não tiver condições hoje de ter esse embate, de fazer esse afastamento internamente, de afastar de uma forma sutil, de não sei, se ocupar, sabe? Ai, não, eu tô ocupado. Se ocupar para não e não revelar tanto da sua vida para que não tenha tantos pontos de contato e julgamentos. Veja o que é possível ser feito agora. E procure uma ajuda profissional. Me manda uma mensagem aqui, porque pensando em dois fica mais leve. Se esse vídeo te tocou, eu espero sinceramente que tenha de alguma maneira elucidado um pouco, trazido um pouco de luz para essa situação, que você não sinta culpa, que você tenha essa generosidade em relação a si mesmo, de que não significa que você ama menos os seus pais, não significa que você não é amado, talvez você seja amado, mas não do jeito que você espera. Talvez eles abram a gavetinha de afetos deles e não tenha nada lá. Nada do que você espera que tenha. Talvez só tenha o jeito que eles foram amados. E eles desconhecem uma outra forma de fazer isso. Tá bom? Você gostou ou não gostou? Curte, compartilha, encaminha para alguém que você imagina que possa gostar de tomar esse chá ou esse cafezinho aqui comigo e ter essa conversa e poder falar um pouco sobre isso. Se for algo realmente impactante para você, se quiser me escrever, me contar a sua história, fica à vontade. Não quiser colocar aqui nos comentários, vai na minha rede social, me manda lá no meu direct. Vou adorar conhecer a sua história, tá bom? Assunto difícil, né? Mas falar em voz alta faz toda a diferença, viu? Falar cura. Até a próxima.